Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e no MP Conecta de hoje nós vamos continuar o bate-papo com a promotora de justiça Márcia Teixeira, que está falando conosco sobre o direito das pessoas não binárias alterarem nome e gênero no registro sem necessidade de acionar a justiça. Os cartórios, os tabelionatos, eles já estão devidamente orientados nesse sentido e caso a pessoa não binária que procure o cartório venha a ser atendida de forma equivocada, o que é que ela deve fazer? Procurar o Ministério Público e nós vamos fazer as intervenções necessárias para que o cartório atenda, porque existe um provimento, este provimento não é incompatível com o que está na Resolução 73/2018 do CNJ e sequer está também em atrito, vai de encontro à Lei de Registros Públicos com as suas alterações, né. Então, assim, o direito, ele tem que acompanhar a dinâmica da nossa sociedade. Muitas pessoas do segmento LGBTQIA+, ficaram se escondendo com medo de envergonhar, entre muitas aspas, a família, com medo de sofrer bullying nas suas escolas ou também as violências e as barbáries que ainda praticam contra esse segmento, em especial as mulheres trans, aos homens trans, aos não binários e às pessoas intersexo, né. Então, assim, esse provimento, ele é mais um instrumento, né, que entra aí no nosso ordenamento, de funcionamento, da nossa sociedade, que vem acolher essa evolução que a sociedade está vivendo, É uma né. sociedade cada vez mais plural, não é, doutora? Pois é, e nós temos muitos. Eu vou trazer aqui um dado que de junho, quando a nossa promotoria foi criada, em março, a promotoria LGBTQIA+, a qual eu sou titular, e nós fizemos mutirões com várias parcerias e durante até a data de hoje, nós fizemos 247 ou 57, não me recordo agora, retificações, de registros de nascimento. Então, assim, essas pessoas, principalmente as mulheres trans e as travestis, elas vivem por conta de todo o preconceito, são muito estigmatizadas e uma grande maioria delas estão vivendo em situação de prostituição. As pessoas não sabem o que dizem, quando se demonstram uma preocupação preconceituosa de que todo esse segmento transgêneros, né, são pessoas, por exemplo, marginais, que são pessoas que praticam crimes, né, ou seja, ficam criando monstros, quando na verdade, das 257 pessoas que eu atendi, nenhuma, absolutamente nenhuma, tinha registro sequer de débito no tabelionato de notas, muito menos, certidão positiva, da criminal. Não tinha. Nós tivemos todas as certidões negativas da área criminal, tanto as estaduais quanto as federais. Então, muitas dessas moças, né, dessas mulheres trans, essas mulheres, os homens trans e as travestis, elas são simplesmente empurradas para a margem da sociedade e elas vão viver, de prostituição, e muitos rapazes trans também. Então, assim, a sociedade é responsável, a lei do poder público é responsável
pela fragilização desses seres humanos. Que acaba marginalizando, né? Acaba marginalizando e acaba matando, porque nós somos o país que mais mata pessoas trans. Somos o país que dizem assim, né? O dossiê que é preparado pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que nós tivemos quase 200 mortes de pessoas trans, mas esse dado não é oficial. As pesquisadoras da ANTRA, elas procuram essas informações ou nos jornais ou na rede que elas compõem, né? Então, assim, é muito triste, sem falar no número de jovens que se suicidam. Jovens, inclusive menores de 18 anos, se suicidam porque a família ou quer levar para a famosa e famigerada cura gay, que isso não existe, né? E isso já está confirmado por 95% dos psicólogos, dos psiquiatras, né? Então, a nossa sociedade termina que vai, através dos seus preconceitos, empurrando essas pessoas, sejam para reforçar, né, a barbárie, né? Seja para fazer a vida dessas pessoas uma tristeza tão grande que muitas vezes os levam à depressão e os levam a se suicidarem. Doutora, um ponto que eu acho interessante nós já conseguimos entender, a sociedade já tem aceitado melhor e entende melhor as pessoas trans, as pessoas. Mas as pessoas não binárias, elas não são muito bem compreendidas. Muitas pessoas ouvem e não sabem sequer do que se trata. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco para quem está nos vendo, nos ouvindo, saber melhor o que pessoas podem ser identificadas como não binárias. Então, eu sou uma mulher quase idosa e sou uma mulher cis. Então, eu sou casada, eu tenho 2 filhas e tal. E aí você ouve falar não binário. A melhor coisa para entender o que é uma pessoa não binária é conversar com a pessoa não binária. E é assim que eu tenho feito, né? Embora eu venha estudando essa matéria desde 2010, agora como promotora de justiça eu tenho um aprendizado enorme. Então, eu perguntei no último mutirão que tivemos em parceria com a Defensoria Pública, 11 pessoas não binárias foram até nós para fazer essa retificação e nós explicamos essas dificuldades que existiam e que agora, com o provimento muito bem construído, muito bem trabalhado pelo desembargador José Rotondando e também pelo corregedor, o desembargador Jataí Júnior, no sentido de orientar aos juristas, ao sistema de justiça, ao Ministério Público, à magistratura e aos delegatários que registrar o não binário é uma necessidade já há muito necessária. Então, foi feito por esses desembargadores, foi atendida essa postulação encaminhada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Então, não binários, a gente pode dizer assim, o não binarismo ele vai ajudar em muito a questão das crianças, né? Porque a gente vai ter mais tempo, os médicos vão ter mais tempo para essa identificação e conclusão. Aqueles que já estão adultos, de não terem que se registrar como homem trans ou mulher trans, porque não são, né? Os não binários, eles não se identificam completamente com o sexo masculino ou com o sexo feminino.
ele pode transitar entre os dois, ele pode ter a sua apresentação física sem necessariamente estar de saia ou vestido ou de calça e camisa social, né? Muitos deles têm uma forma muito peculiar de se vestir. Então, assim, isso vem sendo estudado ao longo desses anos e existem de A a Z muitas variáveis, né? Tem pessoas que são assexuadas, não se identificam, né? Acham toda a complicação do ser mulher e toda a complicação Até os pronomes são diferenciados, né? exatamente. Então, eles não querem estar nessas caixinhas, né? Eu tenho uma filha de 14 anos e desde os 13 anos, nas escolas, mamães, papais, não pensem que eles não falam sobre isso. Eles falam, inclusive, considerando aí toda a dificuldade política, né, que nós temos para falar sobre esse tema. Então, assim, não pensem, não. Olhem, observem, conversem com seus filhos, orientem, porque eles precisam dessa orientação. Então, a minha filha chegou, minha mãe hoje estavam conversando na escola sobre pessoa trans, homens trans, mulheres lésbicas, meninos gays, e estavam já querendo, né? Ali eu observei que é dali que começa a nos empurrar para as caixinhas, para as nossas bolhas. Por que eu sou promotora e tenho que andar de terno, que tenho que andar de taia? Eu ando como eu gosto. Por que obrigam nesse calor do nosso verão, do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Norte inteiro, a fazer audiência de paletó, gravata, quando a pessoa está ali suando e brilhando da umidade do seu território? Então, assim, tem pessoas que não gostam e não querem entrar nessas bolhas. E a sociedade nos leva a sempre procurar uma bolha, né? Então, o não binário ele transita de uma forma mais livre, não é Ele isso? pode ser fluido, gente, é fluido, né? Eu não preciso estar aqui ou estar ali. Isso mulher não faz. Por que eu não posso jogar bola? Né? Por que eu não posso viajar sozinha? Então, assim, por que eu não posso gostar de brincar de boneca sendo um garoto? Tudo pode, e não necessariamente porque aquele garoto está brincando de boneca, ele vai ser do segmento LGBTQIA+, né? Ele vai ali aprender a ser pai, ele pode estar brincando numa casinha e ele vai ser um ótimo cozinheiro. Eu não sei cozinhar, minha mãe não me ensinou, meus irmãos todos sabem. Então, assim, isso não tem uma lógica 2 mais 2 é igual a 4, né? E o fato dessa criança, desse adolescente ser criado, né, com essa amplitude vai fazer com que ele seja uma pessoa mais criativa, mais atenta, mais humana, E, né? sobretudo, mais livre, não é? Mais livre, mas ele vai criar empatias com essas outras pessoas. Não tem problema a menina querer brincar de carro ou brincar de boneco, daqueles bonecos horríveis, né? Parecendo uns monstros. E muitas vezes aqueles bonecos, elas estão brincando eles como super-heróis, aqueles que salvam elas, aqueles que estão lá no corpo de bombeiros e apagam o incêndio da casa da Barbie, né? Ou então ela está na rua sozinha, é assaltada e vem o Homem-Aranha e salvou. Ela está brincando de ser princesa, né? Mas a gente está ligado aonde? Nos preconceitos, né? Então, esse provimento é para além de todos esses benefícios que nós falamos aqui, ele é uma manifestação, né, de que pessoas estão preocupadas com esses incentivos, inclusive contemporâneos, de que as coisas se resolvem na bala, as coisas se resolvem na violência e que as pessoas de segmentos LGBT ou grupos vulnerabilizados, eles não merecem ter direitos, né? E nós estamos vendo aí o aumento da violência contra esse segmento,
como pode ser seu filho, que está ali sofrendo, muitas vezes casado, e ele não queria estar casado. Ele está triste. Então, a gente precisa, enquanto família, enquanto amigos, prestar atenção a isso, né? E, assim, no Rio Grande do Sul já tem esse provimento, no Rio de Janeiro já tem esse provimento, no Piauí já está em encaminhamento, e a Bahia, né, sempre protagonizando coisas maravilhosas, né? Não é pense no absurdo, nasceu na Bahia. A gente tem que dizer assim, quem nasce na Bahia sempre está estreando. Nós temos a nossa criatividade fantástica e temos pessoas profissionais como o desembargador José Rotandano, quanto o desembargador Jataí, quanto dezenas de colegas que estão no sistema de justiça e em outras áreas, pensando na evolução da nossa sociedade e no acolhimento de todo e qualquer ser humano, se manifestando a sua liberdade e o seu direito, a sua dignidade, acolhendo e respeitando a identidade de gênero do segmento mulheres, homens trans e intersexo. Ok, doutora Márcia Teixeira, muito obrigado. Esse foi o MP Conecta de hoje. Conversamos sobre pessoas não binárias e a possibilidade de troca de nome, de registro, sem necessidade da intervenção da justiça. Muito obrigado, doutora. Obrigada, eu agradeço a esse espaço e eu espero que as pessoas escutem muito o que a gente conversou aqui, Gabriel, porque nós precisamos abrir nosso coração. Vamos respeitar todos. Você não precisa entender, você não precisa defender, embora seja legal, né, ter termos aliados, mas apenas assim, respeito, deixa as pessoas viverem as vidas e vão viver as suas vidas e deixem esses jovens, né, seguirem as suas vidas da forma como eles se sentem melhor, como eles se sentem humanos. Esse é sempre o pensamento, garantir a dignidade da pessoa humana, e nesse caso específico, da população transexual, transgênero, travesti e intersexo.